O Eterno, Criador dos céus e da terra, se arrependeu de ter criado o ser humano? A Parashá de Bereshit traz para a gente o seguinte texto: E viu o Eterno que era grande a maldade do homem na terra e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era má continuamente. Então arrependeu-se o Eterno de haver feito o homem sobre a terra, e isso lhe magoou o coração. Será que essa tradução é correta? Hashem, o Criador do Universo, um ser perfeito, onisciente, ou seja, que sabe todas as coisas antes que elas aconteçam, pode se arrepender? Vamos ao texto da Torá no seu original hebraico. Consta na Torá o seguinte: Vainahem Adonai ki asa et ha'adam ba'aretz vaitatsev el libo. E aqui vemos que a palavra que foi traduzida por e arrependeu-se é a palavra Vainahem, que compartilha da mesma raiz hebraica do nome Noah, o personagem principal dessa história. O nome Noah significa literalmente descanso, consolo, tranquilidade. E como é que ela pode ser traduzida num sentido de arrependimento? Em hebraico, a palavra mais comum usada para arrependimento é a palavra teshuvá e não vainahem. Percebem a diferença? Teshuvá, vainahem. Vemos essa mesma palavra em Bereshit capítulo 24, versículo 67, quando o patriarca Yitzhak se sente consolado ou confortado pela perda de sua mãe após ter casado com sua esposa Rivka. O texto diz o seguinte: Yitzhak trouxe Rivka para a tenda de Sara, sua mãe, e tomou-a, e ela se tornou sua esposa, e ele a amou. Assim, Yitzhak se sentiu consolado depois da morte de sua mãe. Literalmente, o texto diz: Vainahem Yitzhak acharei imo, e se sentiu Yitzhak consolado após a morte da sua mãe. Perceberam? É a mesma palavra, que em um contexto o tradutor decidiu usar um significado que nem existe para a palavra Vainahem em hebraico. Então, como ficaria o nosso texto? Vainahem Adonai ki asa et ha'adam ba'aretz vaitatsev el libo. Então se consolou o Eterno de haver feito o homem sobre a terra, e isso lhe magoou o coração. Segundo os nossos sábios de sagrada memória, Hashem se consolou de ter feito o homem sobre a terra, porque se ele tivesse sido feito no céu, era possível que até os anjos fossem corrompidos por eles. Rashi e Onkelos comentam, por exemplo, que Hashem havia considerado mentalmente apagar o homem de sobre a face da terra, mas que quando ele olhou para Noah, ele se sentiu consolado por isso. Vocês lembram que no início eu falei que a palavra Vainahem tem o mesmo significado do nome Noah, consolo, tranquilidade? Noah encontrou favor em Hashem por sua obediência e justiça. Portanto, o Eterno não se arrepende de nada, mas se consola ao ver a sua criação andando conforme a sua vontade. Shalom a todos.